Em 2001, a Fox chamou Tim Burton para ressuscitar Planeta dos Macacos, e o resultado foi tão esquisito que a franquia precisou de 10 anos para a poeira baixar e eles poderem fingir que nada aconteceu. Depois vieram César, Revolução, Vírus, Guerra, Culto e Império, mas também muitos furos e conveniências. Então vem ver tudo de errado com a franquia moderna de Planeta dos Macacos. Bora pro vídeo! O Planeta dos Macacos. O filme começa nos apresentando ao irmão gêmeo de Matt Damon, o capitão Leo Wahlberg, que está em uma estação espacial cheia de macacos. Eu acho que eu vi um sorriso na cara dele. Na verdade, a fêmea que era agressiva. E o que a agressividade da fêmea tem a ver com o comentário do Léo sobre o bicho sorrir ao saber que ia ser pai? Tu entendeu errado o que ele disse, véia da praça? Então eles sofrem com uma queda de luz, devido a uma tempestade eletromagnética, e Léo é chamado à ponte de comando. Prepare seu macaco. 100 pilotos humanos. Começaremos enviando um macaco. Então, se for seguro, falaremos sobre um piloto. Podia começar enviando uma sonda. Ou esse filme foi produzido antes de 1950 e vocês não sabiam que essas coisas existiriam no futuro. O macaco se perde, então Léo, mesmo sem ter autorização, decide partir para buscá-lo. Tá louco? O bicho foi na frente, pois havia o risco da tempestade afetar a nave. O risco se concretiza e o abobado vai atrás numa nave igual. Tu achou que a tempestade se prevaleceu do César por ele ser um macaco? Mas o pior é o jeito que Léo coloca o capacete. Não tem vedação nenhuma. Se substituísse esse capacete por uma máscara de solda, o resultado seria o mesmo. A nave do herói é pega pela tempestade. Ele cai a 1000 por hora em direção da Terra, com o fogo invadindo sua cabine, que pelo visto perdeu a vedação. Mas não se preocupe com esse animal. É claro que ele sobrevive. Tu não viu que ele tava de cinto, seu desatento. E Léo cai no exato lugar onde macacos estão caçando humanos. Olha só, tem meia dúzia de humanos na Terra e ele caiu logo no caminho deles. Ainda bem, ninguém aqui ia querer ver ele perder 5 minutos procurando formas de vida inteligente. Então um gorila surge e lhe dá um soco tão forte que Léo voa longe, mas sai ileso, já que isso não é nada para quem sobreviveu a uma queda do espaço, não é mesmo? Ele acaba capturado e é levado com os outros humanos para ser oferecido a Limbo. Você não os quer? Não, eu vou ficar com o lote inteiro. E o lote todo custa uma moedinha dessas. Essa moeda é tipo a nota de R$200, a qual eu nunca ouvi, só ouvi falar. Então nosso herói é colocado em uma jaula. Fique de olho neste aqui, ele é esperto. E como é que ele demonstrou essa esperteza? Ele correu como todos os outros, foi golpeado como todos os outros, e acordou confuso e assustado como qualquer um acordaria. Tu só tá comentando isso pois viu que ele aparece no pôster contigo. Pôster esse que é quase tão bonito quanto a capa de Paraíso do Mal. Nossa HQ Paraíso do Mal está disponível na Amazon. A história segue dois irmãos que, ao serem injustamente condenados, vão parar em uma ilha repleta de criaturas com fome por carne humana, e a única chance de sobreviverem é seguindo o plano de fuga de um feroz caçador de demônios. Há um número limitado de exemplares, então garanta logo o seu. Já os macacos vão marcar os humanos, mas a Ari aparece para impedir. Ela afirma que vai provar que os humanos são tão civilizados quanto os macacos e começa a destrancar a porta. Bom, então, aí está a sua prova. Me ajude, por favor. Mas era o que a Ari estava fazendo. Por que não esperou ela abrir a jaula pelo menos? Fosse traído pela tua ansiedade? Então Janete observa a situação e pensa: eles estão distraídos. Ninguém vai perceber se eu passar bem na frente de todo mundo. Parabéns. A Ari compra os dois para eles não serem abatidos. Mas seu pai, que é senador, não gosta nada da nova aquisição. Meus convidados estão aqui. Mantenha os selvagens fora de nossa vista. Ele fala isso, mas é seu empregado Shang Tsung que faz questão de desfilar com Léo pela sala de jantar. Aposto que ele tá fazendo isso para ser demitido. O seguro-desemprego dos macacos é uma fortuna. Depois do jantar, nosso herói é devolvido à sua cela. Shang Tsung parte e Léo não espera 5 segundos para ser solto, pois se ele aguardasse que desligassem as luzes e fossem se deitar, podia dar sono nele também. Então ele é acompanhado por Janete Karekovsky. Já o vilão Tade é levado por Ronivon e hemorroides até a destruição feita pela nave de Léo.
E os dois infelizes ficam quase 30 segundos olhando pra absolutamente nada, pois sabiam que se vissem o chimpanzé atacando, não haveria desculpa que os impedisse de dar uma coça nele. De volta a Léo, ele solta os outros escravos. É um daqueles humanos domésticos. Acha que é melhor do que nós? Ah, faça-me o favor. O abobado não tá fugindo com vocês. Isso por si só já não destrói a tua opinião. Eles saem correndo e passam por macacos maloqueiros. Com o cagaço, vocês esqueceram como é que fala ou só não querem alertar os guardas? E o grupo vai atravessando a casa das pessoas até chegar no quarto em que Enza está presa. Você vai por aqui, você por ali. O resto de vocês veio comigo. Só que nenhum deles vai na direção dos gritos. Será que esse bando de desorientados se perderam no caminho? Léo, por sua vez, vê uma macaca se aproximar e ao atacá-la descobre que se trata de Ari, que os encontrou antes de toda a guarda graças à fada da conveniência. Por que me ajudou? Hein? Por que correria esse risco? Ah, não, a macaca se apaixonou. Zoofilia não é crime por aí. E quanto a ela, uma criança humana não sobreviverá à jornada. Bom, Léo. Mas as crianças humanas não vivem na selva e são capturadas feito bicho. Tu quer tirar ela de cena pra ficar mais fácil o cronograma de filmagens? Tá pensando que engana quem? Leva ela e esconde em casa. Na casa onde todo mundo entra e sai porque não tem portas. Ela vai ficar muito bem escondida. Ótima ideia. Enquanto isso, o exército procura pelos fugitivos. Viu algum humano? A casa desse gorila, diferente de todas as outras, tem porta. Será que estão passando pela periferia e aquelas outras eram em um condomínio? Nossos heróis atravessam a rua bem aonde o exército está organizado, para que o Whistler realize um sacrifício inútil e a gente possa chamar isso de filme. Onde estão os outros humanos? Pelos túneis, não podem ter ido longe. Tem algum motivo para vocês já não irem atrás deles? Eles são muito café com leite, então vocês são obrigados a dar uma colher de chá. Nossos heróis chegam na floresta e Léo afronta Shang Tsung. Já é a segunda vez que um bicho desses ruge antes de saltar sobre alguém, sem que a vítima sequer tenha a reação de olhar para trás. Esses abobados são surdos e estão tudo se comunicando por leitura labial. Então eles chegam na lagoa, onde Léo e Janete mergulham para ver a nave, que está bem visível no fundo de uma lagoa em uma floresta escura. Pois como sabemos, as luzes do cinegrafista têm uma potência assustadora. Mas esse macaco morto estava agachado e levantou só para assustar a mulher. Que ardiloso! Então Léo retorna com uma mochila, de onde tira uma arma. Cara, o que está fazendo com uma arma no espaço? Ainda por cima, num kit de uma nave que era destinada a macacos. Então se você compartilha dessa dúvida com Chick... Problema seu. O filme não lhe deve explicação. O que é isso? É um comunicador. Que Léo não buscou assim que se recuperou do acidente, pois senão acabaria roubado e melaria com o filme. Ele capta um sinal de seus colegas. Eles seguem viagem até que são atacados por Limbo, que surge sozinho antes de mostrar que está acompanhado. Ele queria ver se era seguro antes de colocar seus seguranças em risco. Que atencioso! Léo dá um tiro de advertência e os seguranças partem. Então ele rende Limbo, mas Shang Tsung destrói a arma. Aquilo é manter a gente vivo. Estamos melhor sem ela. Como tão melhor sem ela se vocês não foram rendidos agora graças a ela? Já na cidade, Tade engana o senador Sandar e é autorizado a exterminar os humanos. Ele não está na cidade. E tu só descobre isso agora? Vocês viram ele saindo pelos túneis? Essas cenas foram gravadas com tantas semanas de diferença que tu esqueceu. Tade é chamado pra ver seu pai que tá acamado. Acredita que ele não nasceu neste mundo? Eu tenho algo a lhe dizer. Algo que meu pai me contou. Algo que eu devia ter contado antes, já que tô prestes a bater as botas e quase não tive tempo. Mas é que a porcaria do cinegrafista não vinha pra nos filmar. Agora, se Tade ainda não sabia do segredo e que Léo podia acabar revelando a verdade a todos, por que diachos ele matou aqueles gorilas? Foi porque deram uns pegas na macaca dele e não tinha nada a ver com o incidente? Já nossos heróis se deparam com um acampamento dos macacos. Vamos cruzar o rio de outro jeito. Não há tempo. Quando escurecer, nós passamos por dentro. Não há tempo por quê? Se teu comunicador tá captando o sinal deles, é muito provável que estejam captando o teu. Sem contar que esse acampamento é minúsculo. Vocês levariam menos tempo contornando do que esperando anoitecer. Se tu desse como desculpa que precisam dos cavalos pra Ari e Shang Tsung atravessarem o rio, eu aceitaria. Mas como não foi essa tua justificativa, pelo visto tu quer um pouco de ação, isso sim. Então à noite eles invadem o estábulo e preparam os cavalos. Vai deixá-lo ir. Não.
Ele segue com a gente. Ah, para com isso, filme. Por que motivo ele vai seguir se tu o soltou e não tem armas para coagi-lo? Esse bicho só colabora para não te decepcionar. E os heróis passam galopando pelo meio do acampamento sem que nenhum gorila salte sobre eles. Pois diferente dos saltos dados mais cedo por Tade e por Shang Tsung, aí não tem trampolim para impulsionar. Já Léo fica um tempão tacando fogo na barraca dos macacos, até finalmente ser derrubado por Atar, que tava esperando um milagre para pegá-lo. Fala sério, todos os outros já estavam atravessando o rio. Léo se empolgou com o cavalo e achou que tinha se tornado Átila, o rei dos Hunos. Léo corre pro rio, coloca a Ari nas costas enquanto os macacos disparam suas tochas, errando todos os disparos, nos mostrando que caso tenha um Star Wars com gorilas, eles estão mais do que qualificados para interpretar os Stormtroopers. Ai, machucou? Ela me agarrou com muita força. Eu não sei se o pior é ela já tá apaixonada também ou se ela tá com ciúmes da macaca. Então eles param pra acampar. Acham que você vai salvar todo mundo. Mas amanhã, quando achar seus amigos, você vai embora. Mas espera aí, retrocede a fita. E o que acontece conosco? Pra onde nós vamos? Tudo bem que o Odorico foi interrompido aqui, mas vocês não voltaram nesse assunto? Perderam o interesse? Então tá bom. Então nossos heróis chegam na nave que está completamente destruída. Mas deixa de ser burro, animal. Se isso tá aí há milhares de anos, tu vai ter que quebrar o vidro. Como é que tu pode esperar que o sistema que opera essa porta ainda esteja funcionando? Era isso que o comunicador estava captando, o Oberon. A nave tem uma fonte de energia nuclear que deveria durar para sempre. Ah, não força, amizade, filme. Iria durar sem qualquer tipo de manutenção. Essa energia nuclear já deve ter vazado e vocês estão todos sendo expostos à radiação. A gente só não vai ver vocês derreterem como o pessoal de Chernobyl, pois não dá tempo até o filme acabar. Se puder acessar o banco de dados, a nave mantinha um registro visual. É um jeito de contar a própria história. A nave está aos frangalhos, sendo corroída por milhares de anos. Mas tá tudo funcionando, pois as peças foram confeccionadas na fábrica mais bagaceira da fada da conveniência. Ei, estamos caindo! Estávamos procurando um piloto em uma tempestade eletromagnética. Meu Deus! Vocês viram um macaco se perdendo na tempestade? Viram esse animal se perdendo na tempestade? E entraram na tempestade? Eu acho que o experimento da NASA era descobrir quem sobreviveria mais tempo no espaço. Os chimpanzés ou as jamantas? Agora, por que o comandante tá velho nesse Estamos Caindo? Eles ficaram 30 anos sobrevoando a tempestade à procura do piloto até serem apanhados? Ou é só mais uma idiotice que o Tim Burton não pensou a fundo? Os macacos estão fora de controle. Nós temos armas, mas não sei quanto tempo mais vamos resistir. Vocês tinham aquelas armas que explodiam com as coisas e mesmo assim perderam pros chimpanzés. Ao lado deles estava o editor. Eles morreram porque foram procurar por mim. Estamos vivos por sua causa. Não estão. Então nossos heróis saem da nave e encontram centenas, talvez milhares de pessoas. A história se espalhou pelas aldeias. Eles querem ver este humano que desafia os Simios. Mas se espalhou como se todos os humanos que ele ajudou estão andando com ele? Só pode ter sido por Whats, pois nem se ele tivesse colocado um vídeo no YouTube tinha chegado em tanta gente, eu acho. Até porque pra chegar tem que estar com o sininho ativado. E tu aí, tá com o sininho ativado aqui do canal? Aproveita pra conferir. Manda eles voltarem. Pra onde? Deixaram um lar pra te seguir. Ah, não, cara. Que motivo esse pessoal tem pra tratar ele como Messias? Eles não viram o abobado cair do céu. Eles sequer o viram enfrentando os macacos. Eles só largaram tudo pra ficar com ele, pois alguém disse que só assim pra aparecerem no filme. Então o exército símio se aproxima e o herói manda o povo fugir. Mas ninguém arreda o pé. Uma ajuda, caminho. Você veio? A única ajuda que ele deu foi abrir a cela. E ele fez isso por ele. A Ari que tirou vocês da cidade. E foi tu quem levou ele até o lago. A seca tá tão braba que tá afetando o teu julgamento, minha filha. Já a Ari vai se oferecer a Tade em troca dos humanos serem poupados. Você quer ser humano, né? Então carregue a marca dele. Mas por que tem um marcador dentro da tua tenda? Nessa tu tivesse mais preparo que o Batman. O vilão a manda de volta para o acampamento humano, enquanto o Léo está desesperançado na frente do painel de controle quando a nave lhe faz um bip avisando que tem uma conveniência pra lá de forçada que pode ajudá-lo. Atenção, me escutem todos! Eu tive uma ideia! A melhor parte é que todas as tribos entendem inglês. Será que os macacos ensinaram a eles pra quando os xingassem eles entendessem? Podemos vencer. Já foi feito antes. No meu planeta. No teu planeta já usaram um foguete de uma nave pra dispersar um exército de gorilas? Claro, por que não? Então Léo deixa a nave engatilhada e manda meia dúzia de gatos pingados
servirem de isca. Deixa eu ir. Não. Mas eu posso ajudar. Miguelito sabe andar a cavalo e antes dessa missão em equipe, ele foi encarregado de ser o batedor que descobriu os macacos se aproximando. Mas agora estão fingindo que ele é café com leite para preparar terreno pra cagada que ele vai dar. Então o guri, que tem cavalgado com perfeição desde a fuga do acampamento dos macacos, desaprende a andar a cavalo e cai com o bicho. Falaram que ele ia fazer M e ele fez. Isso é personalidade fraca. Léo alcança Miguelito antes dos macacos e ajuda o guri que parte sem lhe dar carona. Pois isso não é o segredo de Breakback Mountain para dois homens cavalgarem coladinhos. Léo está quase sendo alcançado quando ele chega na nave. Então ele faz a volta nela e perde um tempão para acionar os explosivos. Mas ainda assim consegue pegar os macacos a tempo, pois eles haviam sido congelados naquele lugar pelo editor. A segunda leva de macacos ataca. Miguelito se vê contra dois chimpanzés no mano a mano e os derrota. Tá louco? Essa poeira deve ter levantado, pois até Tim Burton tava com vergonha do que tava prestes a acontecer. Outro chimpanzé vai na direção de Léo, que lhe dá um golpe na cara e já o desmaia. Alguém esqueceu que não é um simples combate entre elenco principal e figurantes. Tate, por sua vez, a cada golpe que dá num humano, ele lança o humano longe. Ah, eu entendi a hierarquia de poder. Figurantes humanos são mais fracos que figurantes macacos, que por sua vez são mais fracos que humanos do elenco principal, que só não são mais fortes que os macacos do elenco principal. E eu achando que vocês não tinham coerência. Tate pega Léo e decide matá-lo lentamente, só para que César surja nesse instante e você possa me ouvir dizer: te falo em timing perfeito. E diferente de Léo, César pousa tranquilamente, já que a tempestade eletromagnética só afeta amadores. César dá oi pra macacada, que acham que ele é Deus, mas mesmo assim permitem que o humano que eles detestam se aproxime da divindade deles, pois a essas horas todo mundo tem que contribuir pro filme acabar com um final feliz. Léo caminha com César, que se solta pra correr pro interior da nave. Fala sério, o bicho reconheceu a nave como? O cheiro da macaca véia dele ainda tá por ali depois de milhares de anos. Léo o segue e é perseguido por Tate. Nosso herói dá um tiro de laser no chimpanzé e a armadura dele o salva de ter o braço explodido, pois foi a Edna quem confeccionou essa bagaça. E o macaco golpeia nosso herói violentamente por diversas vezes. Mas isso não o quebra, pois Tate gastou toda a sua força empurrando figurantes. O vilão pega a arma e eu não sei o que é pior. Se é Léo esperar o último segundo pra trancar o bicho na sala, se é o bicho esperar até a porta ser fechada pra atirar, ou se é essa porta ser a prova de balas. Por acaso tinha muito tiroteio entre a tripulação? Ele vai nos transformar em escravos. Mate-o! Nós vivíamos em paz. Foi o Semos. Foi ele que matou a todos. Léo, o Atar acabou de ver um macaco vir das estrelas. Viu que o macaco simpatizava contigo, mas que o macaco se machucou e foi pra uma jaula. Tu acha que o Atar tá entendendo alguma coisa? Tu acha que ele vai acreditar que o Deus pra quem ele sempre rezou era na verdade o vilão da história só porque tu tá falando? Não seja ridículo. Tudo em que acreditei era mentira. Mas eu não acerto uma! Eles deixam o vilão preso e vão enterrar os mortos, enquanto o Limbo mexe na mochila que encontrou na nave. Atenção, crianças. Quem quer comprar uma aspirinha? Tirando o fato de tu saber ler o que tá escrito ali, o que essas crianças têm pra te oferecer? Ô tio, eu tenho uma pedra de crack. Já Léo se despede de Ari e Janete com um beijo. O cara não perdoa ninguém. Então ele parte para a tempestade eletromagnética e vai parar na Terra, onde ele despenca novamente. Meu Deus. No final, o macaco era melhor piloto do que tu. Ele sai da nave bem no monumento de Abraham Lincoln, que agora é um macaco. Assim como nos corações de todos os símios para quem ele salvou este planeta, a memória do General Tate será preservada para sempre. Mas isso não faz sentido nenhum. Quando Léo deixou o planeta dos macacos, ficou nítido pelas luas na volta que aquele planeta não era a Terra. E agora ficou nítido que ele estava chegando na Terra. Então esse macaco e o vilão não são o mesmo. Eles só têm o mesmo nome patente, pois naquela época todos os macacos eram Tate e todos os homens eram Enzo. E os macacos tiveram a ideia de copiar exatamente a estética de nosso mundo. Isso dá processo, hein? Enfim. Planeta dos Macacos. A origem. O filme começa com uma macacada sendo capturada para serem usados em experimentos científicos. O cientista Will descobre que a macaca Olhos Brilhantes ficou mais inteligente. Doutor, o que está dando para ela? Eu acho que ele está dando o vírus que vocês têm desenvolvido há anos, mas é só uma suposição mesmo. Will vai falar com seu chefe para realizarem testes em humanos. 12 funcionou. Apenas em um chimpanzé. Só precisamos de um. Sim, quais são as chances
doces da bagaça responder de outra forma em outro organismo. Nós somos todos iguais. Tu não sabe disso porque não é cientista. Will vai apresentar os resultados para investidores. Enquanto isso, Juremir vai preparar a macaca para a apresentação e o bicho que era dócil até 10 minutos atrás fica agitado e ataca a Juju. Tá louco? A fama já subiu na cabeça da macaca ou ela resolveu dar piti logo na hora da apresentação, pois foi provocada pela fada da conveniência. E os animais que deveriam ser especialistas em trabalhar com essa animal a soltam e depois tentam pegá-la com um cambão enquanto ela pula para todos os lados fazendo suas macacadas. Fala sério. Mas o que, vocês esperavam que ela mudasse de comportamento e ficasse parada? E mesmo que a capturassem com isso, do que adiantaria levar o bicho de arrasto até lá? Vocês devem estar de aniversário, pois estão de parabéns. E a macaca sai disparando do laboratório. Olha só, esqueceu que não queria sair, pois estava protegendo seu filhote. Parece que a vacina pro Alzheimer, no final das contas, provoca o Alzheimer. E no enorme complexo onde tá a macaca, ela vai parar aonde? Na cantina? No banheiro? Não. Ela vai parar na sala de apresentação, afinal era onde estavam filmando. E o segurança aparece atirando no bicho usando uma arma de fogo, gerando mais risco para as pessoas presentes do que a própria animal. Meu Deus, alguém demite esse segurança ou pelo menos mostra pro cara onde guardam os tranquilizantes. Então Jacobs manda o funcionário Franklin sacrificar os outros chimpanzés do laboratório, pois nessa empresa é assim, quando o medicamento funciona na primeira cobaia, você já assume que funcionará em todas. E se der errado na primeira, você já assume que dará errado em todas. É ciência, não tem o que discutir. Will vai falar com Jacobs e seu chefe o manda voltar com o experimento a estaca zero. Acha um jeito de fazer funcionar antes que alguém consiga. Mas funcionou, abobado. A agressividade pode ser apenas um efeito colateral. Se é que é um efeito colateral, já que vocês sequer testaram em outros chimpanzés. Sem contar que não seria o primeiro medicamento a ter esse efeito colateral. Vocês estão fazendo drama à toa. Will vai falar com Franklin e eles descobrem que a macaca tinha acabado de dar à luz a um macaquinho. E o filme quer que a gente acredite que cientistas que estavam estudando a macaca constantemente, fazendo diversos exames, não sabiam que ela estava prenha. Então tá bom. Ela não estava sendo agressiva, só estava sendo protetora? E você acha que Will informará isso para seu chefe para esclarecer o episódio e assim poder avançar em seus experimentos? Mas não. Ele leva o bicho escondido para casa. Afinal, o que ficou para trás, ficou para trás. Bola para frente. Então nós descobrimos que Charles, pai de Will, tem Alzheimer e que o macaquinho que ganhou o nome de César é muito inteligente. 2 anos depois. O narrador fala 2, mas o texto em inglês diz 3. Provavelmente um erro da dublagem, mas... E quem disse que isso é problema meu? Will faz um relatório de quão inteligente César está ficando e de repente escuta uma briga entre seu pai e a enfermeira que toma conta dele. Eu não posso mais fazer isso. O lugar dele é no asilo. Isso não é vida pra ele. No asilo, onde ele terá cuidado de enfermeiros iguais a você, receberá medicamentos que ele pode tomar em casa e estará longe do único filho. Tá louco? Essa é a primeira vez que vejo um filho ser recriminado por não mandar o pai pro asilo. Will vai ao laboratório e rouba amostras do vírus 112, que logicamente ninguém dará falta, pois hoje já se viu uma farmacêutica ter controle de estoque. Will aplica a droga em seu pai e no dia seguinte o velho já tá todo metido a Beethoven. Eles vão contar a novidade a César, porém o chimpanzé saiu. Ele não pode ter ido longe. Por que não? Ele deixou o vale-transporte em casa, por acaso? Nossos heróis escutam gritos, então invadem o pátio de um vizinho para resgatar o macaco. 5 anos se passam. Will tá no parque florestal com sua namorada Caroline quando César se aproxima. O macaco tá chateado, então o cientista o leva até o estacionamento da farmacêutica em que trabalha para contar a ele sobre sua origem. E eles ficam conversando com as janelas abertas sem se preocuparem de serem vistos por algum funcionário, pois os figurantes da empresa são míopes e óculos não fazem parte dos EPIs. O trio vai para casa. Caroline pede explicações para Will e fica espantada com os experimentos do namorado que estão espalhados pelo escritório do cara. Fala sério, vai dizer que em 5 anos de namoro ela nunca havia entrado na sala que fica ao lado da cozinha do Will. Se ele mantinha esse lugar em segredo, no mínimo era para ela suspeitar que havia um corpo aí dentro. O tempo passa e Charlie começa a piorar do Alzheimer, pois a vacina não está mais fazendo efeito. Então ele sai de casa e encontra o Mustang de seu vizinho com a porta aberta, a chave na ignição e confunde o veículo com o carro que ele teve quando era jovem. Tá louco? Mas o vizinho queria que alguém roubasse
roubasse o Mustang para receber o dinheiro do seguro? Ou será que ele tá fazendo um teste social? E antes que venham puxar o saco dos Estados Unidos dizendo que lá ninguém rouba ninguém, nem no paraíso os anjos deixam o carro deles dando essa bandeira. Charlie bate o carro e o vizinho mala chega para atormentar o velho. Então César aparece, dá uma surra no abobado e arranca seu dedo. Isso que eu chamo de macaco temordão. O controle de animais leva o bicho para uma prisão de chimpanzés. E Will deixa o animal lá sem explicar a situação, pois César é burro, do que adiantaria. Nosso herói vai para casa e vê que seu pai está piorando. Então ele vai ao laboratório e conta ao seu chefe que ele roubou a droga do laboratório, tratou seu pai secretamente e que o velho melhorou e depois piorou e por isso precisa voltar a testar a droga em macacos. Meu Deus! Will admite ter roubado a droga, tê-la testado em humanos sem autorização e não traz provas nenhuma que ela deu certo. Se ele não for preso, no mínimo será despedido. Eu vou te dar tudo que precisar. Então Will vai fazer experimentos com o macaco Koba, e o bicho dá um tapa na cara de Franklin tirando sua máscara, fazendo o abobado inalar um pouco do gás 113. Todos os cientistas veem que o colega foi exposto ao vírus, mas não vão fazer nenhum teste no cara, pois foi só uma exposiçãozinha, não é mesmo? Já César vai se enturmar com os outros macacos, porém o chimpanzé Babalu chega e arranca seu blusão, apenas o puxando e quase sem mover César. Será que Babalu tá com um canivete escondido? César tenta fugir do macaco, mas é derrubado de uma árvore e fica mercê de ter sua cabeça arrebentada. Mas não se preocupem com esse animal, pois Draco Malfoy, que virou funcionário dessa bagaça desde a batalha de Hogwarts, acerta Babalu com um tranquilizante bem na hora. Te falo em timing perfeito. De volta aos cientistas, eles vão avaliar os efeitos da droga no macaco e então Franklin espirra sangue em sua planilha, mas não fala nada pra ninguém, pois pode ser da cocaína. Enquanto isso, César se sente abandonado e fica cada vez mais pé da vida. Já Draco leva seus amigos pra passear pelas jaulas dos macacos e o figurante chamado Chiquinho vai encher o saco logo de César. Que conveniente. Então o macaco se aproxima do cara para pegar o abridor de garrafas que ele colocou no bolso. Faça-me o favor. Como é que César sabia que o abridor era na verdade um canivete? Por acaso esse animal tinha um igual na época que era marginal? E como é que o figurante não sentiu as mãos enormes do macaco remexendo seu bolso? E se eles iam continuar bebendo, como é que o abobado não acaba dando falta desse abridor? Não vai me dizer que o figurante foi demitido assim que saiu de cena. O macaco usa a lâmina para abrir a sua jaula e a do gorila, pois elas não precisam de uma chave específica. Até uma moeda serviria para abri-las, mas para um universo onde pessoas deixam seus carros com a porta aberta e a chave na ignição, essa falta de segurança é até coerente. César assume a chefia dos macacos. Enquanto isso, Charlie falece. Will vai aos laboratórios e vê que estão testando o 113 em outro macaco e manda pararem, pois eles devem primeiro esperar os resultados de sangue de Koba. Porém, Jacobs quer acelerar o processo. Para com esse filme. No início, Will queria acelerar os experimentos e Jacobs queria ser cauteloso. Então eles tiveram um problema com a macaca Olhos Brilhantes, comprovando que Jacobs estava certo em querer esperar por mais exames. Mas agora ele esqueceu de tudo aquilo. Então tá bom. Já Franklin vai à casa de Will, porém o cientista não está lá. E você acha que Franklin ligará para o colega ou irá até os laboratórios para contar que piorou de saúde? Mas não. Ele vai para casa morrer, pois como não foi atendido de primeira, deve ter sido o destino dizendo que deu pra bola dele. Porém, antes de ir para casa, o vizinho mala de Will o abordou, sabe-se lá por quê. E Franklin imediatamente sentiu vontade de espirrar, sujando o cara de sangue. Eu falo em timing perfeito. Já Will resolve subornar o responsável pelo presídio de macacos, chamado Seu Barriga. O homem aceita a gorjeta para deixar César partir. Porém, o herói não quer ir embora. Durante a noite, o chimpanzé arranja um jeito de sair das instalações. Ele vai à casa de Will entrando sem precisar arrombar, pois continua com suas chaves, eu acho. Ele pega na geladeira o vírus 113 que Will manteve com ele mesmo depois que seu pai morreu. Mas não tente entender. Will é um ladrão e ladrões ladroam coisas que nós não ladrões não ladroaríamos. César retorna para o presídio primata com as cápsulas. E o macaco que toda a vida viu Charlie ser injetado com aqueles vírus, deduz que se seus companheiros inalarem o gás também vai funcionar. Olha só. Falaram que o bicho era inteligente, não que ele tinha doutorado em Harvard. No dia seguinte, Seu Barriga vê os macacos reunidos claramente recebendo instruções de César. E fica mais descarado ainda quando os bichos tentam disfarçar. Porém, Seu Barriga não tem nenhuma reação a respeito. Pra mim, ele também recebeu suborno de César. Vai saber. Então César atrai Draco Malfoy para o pátio, nocauteia o bruxinho e o joga para dentro de uma cela. Nosso herói solta seus companheiros primatas. Enquanto isso, Rodinei,
Não esse Rodinei, mas o assistente do lugar que também não foi pra Copa, entra correndo na área dos macacos, mesmo depois de ter presenciado o que César fez, e deixa a porta bater às suas costas, ficando preso com os bichos. Claro, por que não? Os animais espancam Rodinei, mas César o salva. Já Draco Malfoy se solta de sua cela, tenta pegar a mangueira, porém César chega primeiro. Então o vilão, diante do exército de macacos, estando um dos primatas armado com uma mangueira, mesmo assim tenta atacá-los com um bastão de choque. Fala sério, se os humanos têm esse nível de inteligência, os macacos nem precisavam ficar mais espertos. Draco é morto, os macacos fogem e da imagem aérea dá pra ver que o grupo de primatas se multiplicou. Parece que essa noite foi mais agitada do que pensávamos. Que safadinhos. A macacada invade o laboratório da farmacêutica e começam a soltar os chimpanzés. Enquanto isso, Will, que já descobriu o que aconteceu, tenta encontrar César e acaba passando por uma placa que foi pichada pelo macaco, que arranjou tempo para fazer isso, pois para um artista há sempre tempo de se expressar através de sua arte. Já Jacobs chega no refeitório do laboratório, encontrando o lugar destruído, e ao olhar para cima vê os macacos parados o observando. Pelo visto, dar um cagaço no cara que eles nem sabiam se apareceria era mais importante do que fugir. Que curioso. Os bichos vão atrás dele e você acha que o apanharão rapidamente. Porém, na cena seguinte, Jacob está sozinho a caminho de um helicóptero. Mais um resgate de sucesso do editor. A macacada avança pelas ruas. Um macaco escapa de ser atropelado, mas seus problemas não terminam por aí, pois o controle de animais que vinha lá longe se teletransporta para suas costas. Meu Deus, se todos os humanos forem apelões assim, vai ser brabo dos macacos vencerem. Porém, o resto da macacada aparece para salvar o companheiro e ficam arremessando lanças no veículo mesmo após o resgate. Acho que por ser um figurante sem nome, César não se importa que o matem. Então os macacos vão para a ponte. Eles estão na ponte. Essa é a visão que ela tem da ponte, que está a quilômetros de distância. Agora eu entendo porque Caroline quis ser veterinária. Era para cuidar de seus olhos de águia. Já os policiais sobrevoam a ponte. E se você quer saber por que Jacobs está com eles, sendo que o empresário não é especialista em macacos e não pode ajudar em nada, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Enquanto isso, a polícia faz uma barricada na ponte. César percebe e manda parte dos macacos avançarem por cima e por baixo da bagaça, enquanto outros avançam pela estrada arriscando tomar tiros para que sejamos agraciados com uma pancadaria. Que atenciosos. Já o helicóptero da polícia se aproxima dos macacos que se deslocam por cima da ponte. Rápido, vão se esconder no nevoeiro! Atire! E os policiais obedecem às ordens de Jacobs, pois nesse universo, para você ser chefe de polícia, basta apresentar o seu contra-cheque. Os macacos colocam a polícia para correr, porém o helicóptero chega atirando na galera. Olha ele lá, aquele é o líder! Ah, para com isso, filme. Como é que esse abobado sabe que o César é o líder? Como é que o reconheceu? O macaco tá usando uma faixa de capitão, por acaso? Então o policial começa a atirar no macaco. Ele o perde de vista por um segundo e César retorna segurando uma corrente, fazendo você pensar que agora sim o policial vai tapá-lo de bala. Mas não. Ele prefere atirar nos macacos que estão fazendo macacadas. Parabéns! O policial com a .50 e Jacobs são atingidos pela corrente. Então o copiloto saca sua pistola e eu não sei o que é pior. Se é o fato dele disparar umas 772 vezes ou se é o fato de só atingir o gorila quando o bicho pula nele. O helicóptero cai causando uma explosão, matando a todos. Todos os figurantes, eu digo, pois Jacobs sobrevive, já que queda de helicópteros não é letal para o elenco principal. Koba aparece, empurra o helicóptero e o empresário cai no mar com o veículo. A macacada vai para a floresta, então Will se despede de César. Já o vizinho mala de Will sai de casa enquanto escutamos o rádio. Um grupo desconhecido causou um grande tumulto aqui em nossa região, inclusive no zoológico da cidade e na ponte Golden Gate. Grupo desconhecido? A cidade inteira viu os macacos tocando zaralho. Vai dizer que todo mundo precisa de óculos com grau 97? O vizinho mala, que é piloto de avião, vai pro aeroporto e seu nariz sangra. Então vemos uma linha mostrando o vírus se espalhando pelo mundo. Bem... Planeta dos Macacos. O confronto. O filme começa revelando que o vírus que deu inteligência para os macacos fez com que a maioria dos humanos fossem do saco. O CDC fez uma projeção de mortes que varia entre 5 milhões e 150 milhões de pessoas. Mas que projeção é essa que tem uma margem de 3.000%? Isso não é projeção, isso se chama chute. Então vemos César e seu exército cercando uma manada de cervos. César grita, fazendo você pensar que é para conduzir as presas para
para uma armadilha, mas não. É para levar em direção de outros macacos que são atropelados. Fala sério, porque já não atiraram as lanças quando estavam em segurança nas árvores? Caçada boa tem que ter emoção. Um cervo fica ferido. Frederico, filho de César, vai finalizar o bicho, porém um urso ataca o rapaz e César, ao invés de cravar sua lança no animal, prefere abraçá-lo. Deve tê-lo achado fofinho. Vai saber. Então o macaco Koba aparece e faz exatamente o que César poderia ter feito. A fera cai morta sobre César, que fica um tempo imóvel embaixo do bicho só para que a gente pense que ele se feriu. Que ardiloso. Frederico vai pescar com Ash Ketchum e na volta se deparam com o humano francês Cagation, que se cagaceia e dá um tiro no mais figurante dos macacos. Socorro! Ah, faça-me o favor. Esse abobado não tá sozinho porque Diacho se afastou tanto do seu grupo em uma floresta que é tão perigosa que os caras trouxeram fuzis. Até pra cagar no mato tem que ser numa distância segura. César aparece com a macacada e amedronta os humanos. Não queremos fazer mal. São macacos, cara. Acha que entendem o que tá dizendo? Pra você parecem só macacos? A única coisa em especial é que esses macacos estão unidos e usando lanças. Se eles tivessem vestindo camisetas do IASG, aí sim dava pra tu deduzir que esse grupo fala inglês. César coloca os humanos pra correr e Alexander deliberadamente joga sua mochila no mato, pois não venha me dizer que ele a deixou cair. Que eu saiba, não tinha sabão nas alças pra ele tê-la largado desse jeito. Eu juro que eles falaram, Dreyfus. Foi incrível. Acha incrível? Eram macacos falantes, com lanças enormes. Incrível que ou que não é crível, não se pode acreditar, que possui um caráter extraordinário fantástico. Acho que incrível é uma ótima definição para macacos falantes. Tu não acha? Já os macacos aparecem de surpresa na base dos humanos. Casa! Macacos! Nunca mais voltem. Malcolm podia aproveitar para explicar que eles só querem usar a represa e entrar em um acordo com César, mas o filme só tem 25 minutos. É cedo demais para resolver o problema. E só quando os macacos partem, Malcolm decide ir até César falar da represa. Como é que nós sabemos que ele vai entender você? Ele é mais do que só um macaco. Mas espera aí, o velho não tava junto quando o César chegou aí na porta de vocês falando em inglês? Ou é o Alzheimer que tá pegando? Então Malcolm vai arrumar suas coisas e sua namorada aparece. Vai mesmo levar o Carver? Ele atirou em um deles. A pergunta não é essa. A questão é que Cagation ficou todo cagaceado só de ter ouvido os macacos falarem, mas aceitou de boa voltar pra floresta mesmo depois do exército primata ter mandado ficarem longe, senão a coisa ia feder. Claro, por que não? Filho, não é seguro. Eu vou ficar mais seguro com você do que aqui. Aí é mais perigoso do que visitar macacos raivosos que supostamente transmitem doença. Fala a verdade, guri noturno. O que tu quer mesmo é ficar diante das câmeras e teu pai só deixa pois vocês emanam protagonismo. Então Malcolm parte com sua família e equipe. E ao chegarem perto do acampamento dos macacos, nosso herói vai sozinho falar com César. Preciso te mostrar uma coisa. Não é longe. Humano! Mentira, ele não tá mentindo? Mas por que esse abobado já não adianta o assunto? Por acaso é daqueles que perde a vida, mas não perde a oportunidade de fazer um mistério? César vai com o humano até a represa e então permite que eles trabalhem lá. E você acha que Malcolm retornará para a base para avisar que entrou em acordo com os macacos? Afinal, Dreyfus Gordon lhe deu 3 dias para resolver o conflito, senão atacaria os bichos. Mas não. Malcolm resolve ficar por lá. E se não terminarem de reativar a represa em 3 dias e os caras surgirem matando a todos, azar. Já Cagation começa um discurso de como os macacos mataram metade do planeta. Quem mais eu poderia culpar? Foi a gripe Simi. Foi um vírus criado em laboratório por cientistas. Os macacos usados para os testes não têm culpa nenhuma disso. Ah, para com isso, filme. Se eles sabem que o vírus surgiu de uma vacina pro Alzheimer que se espalhou por causa de um cientista que saiu do
doente tossindo em todo mundo, por que diachos chamariam a doença de gripe símia? Foi o cara do marketing que bolou esse nome para tirar o laboratório da reta? Então os humanos vão trabalhar e César leva seu filhote recém-nascido para acompanhar a vigília aos desconhecidos, possivelmente perigosos, pois já tava na hora do guri que não tem uma semana virar homem, ou macaco no caso. Já Alexander, que acabou de descobrir que sua madrasta perdeu uma filha para o vírus, dá suas condolências para a mulher. Eu sinto muito. Agora tenho você e seu pai. Então o quê? Ficou no lucro? Que horror! Já Malcolm e seus colegas armam explosivos e se afastam por um túnel. Só temos isso de fio. Bom, então vão ter que colocar uma barreira para proteger vocês da explosão, colocar umas vigas para que não caia escombros, e seria bom ficar só um aí para não arriscar todo... Nossos heróis ficam presos, porém os macacos os ajudam a sair. Então o macaquinho Horácio vai brincar na única caixa dos humanos que está aberta. Tem que o dono da bagaça o perceba a tempo e encontra uma arma. E Cagacion esquece completamente que há mais macacos ali e reage da forma mais escandalosa possível, fazendo com que a macacada descubra o que ele havia escondido. Conveniências, burrice escandalosa seletiva. César manda os humanos embora, mas Malcolm não se convence. Malcolm, pra onde você vai? Calma, mulher. Tu sabe que eu detesto falar e caminhar ao mesmo tempo. E os macacos levam Malcolm para falar com César, que está cuidando da esposa moribunda. Tá louco? César disse para eles mandarem os humanos embora. E os bichos entenderam. Os tragam para o meu quarto. Então ele vê a macaca que está convenientemente doente e avisa que pode ajudar, pois trouxe os medicamentos da farmácia da fada da conveniência. Os macacos permitem aos humanos trabalharem por mais um dia. Então Malcolm manda Cagacion embora. Mas espera aí, retrocede a fita. Eu não tenho muita escolha. Ele trabalhava no departamento de águas. É o único que sabe como a represa funciona. Tu só levou esse cara porque ele era indispensável. E agora, antes mesmo dele fazer a coisa que o tornava indispensável, ele já se tornou dispensável. Vai entender. Mas a pior parte é que Cagacion, que detesta macacos e que tá reclamando desde que chegou, briga pra não ir embora. Tá louco? O cara não anda tomando os remedinhos. Jacoba retorna pro acampamento, fala com Frederico e vai tirar satisfação com César. Humanos, ataca seus filhos. Você deixa eles ficar. Mas o quê? Frederico falou que o Horácio foi atacado, mas não disse que César deixou os humanos ficarem, pois a mulher tá tratando a mãe dele. Quando o macaco dá pra ser fofoqueiro, é pior que humano. César cai na porrada com Koba e mostra quem é que manda. Então Koba sai fazendo várias intriguinhas e vai até o exército dos humanos fazendo algumas palhaçadas. Até ontem esses abobados estavam cagados de medo da possibilidade dos macacos poderem lhe passar o vírus. Mas agora tomam uma gusparada na cara e dão risada. A cachaça esterilizou o guspe por acaso? Koba pega a arma e eu não sei o que é pior. E é os humanos esquecerem completamente que estão treinando tiro ao alvo para enfrentarem esses mesmos macacos? Ou é o fato do plano do macaco depender exclusivamente dos caras se revelarem mais burros que o débil Lloyd? Enquanto isso, Malcolm arruma a represa. Jacoba chega na espreita e atira em César. Olha só, o macaco que não tem prática nenhuma conseguiu daquele ângulo acertar no alvo sem mirar. Mas é claro que o tiro acertou o ombro do protagonista, pois senão acabaria com as pretensões do filme. Então parabéns, Koba, por ser tão preciso quanto o filme permitia. Mas o melhor é que César não largou um Koba, seu traíra! E a macacada só vai conferir de onde veio o disparo depois que Koba sumiu. É incrível como os planos desse macaco, que contam com a descrição e estupidez dos outros, sempre dão certo. Humanos, mata César! Acharam a arma. Agora, se você quer saber por que não foram atrás do corpo de César, problema seu. O filme não lhe deve explicação.
Queima! Caça macacos! Ah, faça-me o favor. Esse animal já colocou a culpa nos humanos pela morte do líder deles. Precisava mesmo botar fogo na própria casa para convencer o pessoal. Sem contar que se tivessem visto seus capangas jogando gasolina pelo lugar, todo o plano ia pro saco. Koba manda atacarem os humanos e nossos heróis escapam graças à árvore do Senhor dos Anéis. E eu não vou pegar no pé por causa disso. Porém, quando os macacos chegam ao paiol, mesmo vendo que os inimigos correram para se esconder embaixo dos veículos, eles só matam o humano que não chegou a tempo. Vai entender. O que foi? Os macacos atacaram o paiol, senhor. O abobado, ao invés de chegar gritando a plenos pulmões que os macacos estão atacando, para e fica esperando que perguntem. Deve ter esquecido seu texto na frente do Gary Oldman. Ficou nervoso, pobrezinho. Então os humanos se colocam em posição para esperar os macacos. Na California Street! Meu Deus, mas quem é que ensinou esses macacos a atirarem tão bem assim? É quase como se fossem Stormtroopers às avessas. Os humanos conseguem um tanque de guerra, então Koba monta em um cavalo e parte para cima do veículo, sem ser atingido nenhuma vez pelo tabacudo que está na ponte 50, pois o que os macacos têm de boa mira, os humanos têm de miopia. Koba pula no tanque e mata os humanos. Já o veículo vai perfeitamente até a porta da base, a derrubando devido à ótima direção da fada da conveniência. E assim os macacos invadem e tomam a base. De volta à casa dos primatas, descobrimos que o fogo que havia tomado o lugar foi apagado pelo editor. E nossos heróis caminham em direção ao carro, encontrando César, que tomou um tiro longe dos veículos. Mas como o editor já estava ali para apagar o fogo, não custava nada dar uma carona pro animal, não é mesmo? Koba manda Ash matar um humano, mas como o macaco se recusa, o vilão mata o companheiro. Tá louco? Quando é que Koba virou esse líder inquestionável para ninguém tentar impedi-lo de quebrar a única regra dos macacos? O próprio César fala que os macacos seguem o mais forte, então por que ninguém olha pros gorilas que podiam com um tapa só dar um parate quieto nesse feioso? César é levado para sua antiga casa e ele avisa que para salvar o macaco ele precisa ser operado. Então Malcolm vai à base dos humanos para procurar pelo kit cirúrgico da namorada. E de todos os macacos que estão vasculhando o lugar, adivinha quem encontra o herói? Raimundo, quer dizer Frederico. Olha que sorte. Então Malcolm leva Frederico até César. E o macaco, ao ver o ferimento em seu pai, fica com raiva dos heróis. Fala sério, qual a parte do estamos arriscando a vida para salvar o teu pai tu não entendeu? Ele opera o macaco. Já Frederico volta para o acampamento de Koba e avisa os macacos leais a César que o protagonista tá vivo. Então os macacos se soltam das correntes para escapar. Mas como assim? Se eles podiam já ter se livrado das correntes que os prendiam dentro do ônibus, por que não fizeram isso antes? Tava confortável ficar acorrentado ou foi por fetiche? Os macacos viram o ônibus e Frederico começa a tirá-los de dentro. Então um macaco surge atirando em Frederico. Mas não se preocupem com esse animal, pois do dia pra noite os macacos snipers evoluíram tanto que estão tão míopes quanto um humano. Já César anda por sua antiga casa abandonada há mais de uma década e encontra uma câmera ainda funcionando e com bateria. Olha só, a mãe natureza deve ter preservado essa bagaça. Que atenciosa. Quem era esse? No vídeo. Tá falando desse vídeo que tu tava longe demais pra ver e escutar? Já faz 2 dias. Seu filho ainda não voltou. E falando no diabo, te falo em timing perfeito. César e Malcolm partem pelo subterrâneo, se separam no meio do caminho e Malcolm se encontra com Dreyfus, que tá prestes a explodir a torre onde estão os macacos. Desculpa, mas tem que parar com isso. Ele tem que ter uma chance. É isso aí, Malcolm. Não explique nada e seja o mais evasivo possível. Quando todo mundo tá armado com bomba, a comunicação só piora as coisas. Nós fizemos contato com uma base militar ao norte. Já estão vindo pra cá.
É verdade. Então Dreyfus pega o detonador da C4 e o explode. Mas como assim? Se o exército já estava vindo, qual era a necessidade de se sacrificar para explodir a bagaça? Ah, claro. Pois se não tem um sacrifício inútil, não poderíamos chamar isso de filme. Já Koba pega uma arma e dessa vez erra todos os disparos de César. Acho que entendi a lógica. Quanto mais tu atira, pior fica a tua mira. E ao errar os disparos do líder dos chimpanzés, Koba começa a atirar em todos os outros sem terminar sua munição, pois é um carregador de munição infinita. César derruba Koba e o joga da torre. Então se despede de Malcolm e se reúne com seu enorme grupo de macacos, mostrando que a explosão provocada por Dreyfus, que Malcolm dramaticamente tentou impedir, não teve consequência alguma além de matar ele mesmo. Parabéns! Fim. Planeta dos Macacos. A guerra. O filme começa com um exército humano auxiliado por alguns macacos vira-casacas encontrando alguns soldados de César na floresta. O capitão Juremir manda o cabo Ronivon atirar com uma besta em um dos inimigos, fazendo você pensar que eles pretendem abater os bichos em silêncio. Mas não, pois assim que Ronivon atira, os outros imediatamente disparam rojões. Acho que decidiram atirar com um arco e não com uma sniper qualquer, pois querem upar todas as armas. Vai saber. Os militares tomam uma coça e alguns deles são capturados. Soubemos que tinha uma base escondida, mas nunca conseguimos achar. Mata logo a gente! Cala a boca! Mas os macacos prenderam militares ou a turma do fundão da quinta série? Os bichos nem perguntaram nada e os abobados já estão tagarelando. Por acaso não os ensinaram que só devem falar seus nomes e patentes? Então César revela que foi Koba quem iniciou a guerra com os humanos e ele só quer proteger os macacos. Mas e ele? Nós temos uns 10 iguais a ele. Eles seguiam Koba. Mas isso não faz sentido nenhum. Os macacos que seguiam Koba odiavam os humanos e por isso se voltaram contra César. O inimigo do teu inimigo só é teu amigo se ele já não era teu inimigo. Você deve ter medo. A grande maioria dos macacos não fala e esse, quando nos foi apresentado, se comunicava com linguagem de sinais. Mas como suas mãos agora estão amarradas, ele começa a tagarelar. Será que assim que chegou recebeu um extensivo da fada da conveniência? Então Marquito pergunta para César o que fazer com os militares. Vai nos deixar partir? Os caras foram conduzidos para fora, foram colocados em cima de cavalos e então foram presos uns nos outros para só então Ronivon perceber que não seriam mortos, nos fazendo perguntar se os macacos estão ganhando por serem espertos ou pelos humanos serem umas antas. Já Frederico retorna de uma excursão. Os macacos perguntam para ele o que há além das montanhas e ele os apresenta um saco de terra. Mas como assim? Por acaso vocês vivem em alto mar para isso significar alguma coisa? Nossos heróis vão dormir e durante a noite César vê alguém descendo pela cachoeira. Então ele manda seu filho tomar conta da mãe e do irmão e sai de fininho. Já eu não sei o que é pior, se é nosso herói que é alvo declarado dos vilões não terem em seu quarto uma arma de fogo sequer para chamar de sua, ou se é deixar sua família desarmada num lugar com mais aberturas que um queijo suíço. Lima 4 para comando, coronel. O senhor pegou ele. Esses macacos têm lanças, facas e o escambau, mas preferem atacar no soco, pois é mais silencioso. Eu acho. César descobre que sua mulher e filho foram mortos. Ele confronta o coronel Mostarda, que mesmo com uma mira laser erra todos os disparos. Mas fazer o quê? Se ele se esforçasse, o filme acabaria com menos de 30 minutos. O vilão escapa. Mas como é que o César tá entendendo se ele não tá olhando pro macaco que tá fazendo a linguagem de sinais? Não vai me dizer que esse abobado tá lendo a legenda? César manda sua tribo viajar para um lugar seguro enquanto ele e seus chegados vão em busca de um sorvete de vingança. Guardas acham soldados aqui, fogueiras sempre acesas. Mesmo assim, eles entram despreocupadamente pelo vilarejo e quase tomam um tiro. Agora imagina se eles não soubessem que podia haver militares ali. Eles encontram Maria Clara e vão para o acampamento militar.
Não. Mas como é que tu sabe o que o bicho perguntou se tu não tava olhando? Essa linguagem de sinal só pode ser pra gente. Vocês estão se comunicando por telepatia. César descobre que o vira-casacas Winter está junto com os militares. Porém, vai ser difícil para 4 primatas enormes chegarem ao bicho que está em um acampamento repleto de gente, a não ser que contem com a carona de ida e volta do editor. E ao sair de lá, eles fazem uma fogueira em um local perto bastante do acampamento para eles perceberem os militares partindo de manhã. Tá louco? Mas vocês não teriam durado uma noite nos Jogos Horázios. Agora, como é que os soldados não notam essa fogueira? Ou pior, como não se alarmaram com o gorila morto? Vai dizer que o grupo de César carregou o corpo albino de Winter pra fora do acampamento? O editor fez hora extra essa noite, hein? Nossos heróis seguem viagem e posam na casa de um macaco isolado chamado Omar, que os leva até o acampamento dos militares. Não vejo humanos. Os militares que estavam armados e escondidos resolveram se revelar e se aproximar dos macacos, pois acreditaram que teriam mais chances saindo dando estocadas de baioneta do que atirando. Pelo menos esses têm noção de suas miopias. Marquito acaba morto e Maria Clara chora por ele. Meu Deus, a guria não deu sequer uma fungadinha quando o homem que cuidava dela morreu, mas se debulha em lágrimas por causa de um bicho que tudo o que fez foi lhe dar uma flor. Então tá bom. César se separa de seus companheiros, encontra a base dos militares e descobre que sua tribo foi capturada. Então o macaco Natanael, que estava acorrentado há sabe-se lá quanto tempo, volta do paraíso só para atualizar César da situação. Que atencioso. Que tipo de trabalho? Espera, meu filho mais novo está aqui? Você espera que um pai zeloso como César perguntaria primeiro sobre o filho, mas é que o trabalho podia ser com carteira assinada. Não dá pra desperdiçar essas oportunidades. César é nocauteado por um gorila que esperou a conversa com Natanael acabar. E ao acordar, o herói está de frente com o Coronel Mostarda, que revela ter atacado pessoalmente a base de César só pra matá-lo. Porém, agora que tem a oportunidade, resolve não matar o chimpanzé. E se você quer saber o porquê, problema seu. O filme não lhe deve explicação. César é jogado com os outros. Já os soldados entram em formação e o coronel se aproxima com espuma de barbear no meio da cabeça. Porém, quando o ângulo da câmera muda, a espuma tá por toda a lateral. Mas o que é isso? Essa espuma funciona em reverso? Então os macacos são colocados para trabalhar. César tenta abrir um sindicato no primeiro dia, toma porrada e vai ter uma conversa em particular com Mostarda. O vilão conta que o vírus símios está se modificando, transformando homens em bestas. E quando seu próprio filho começou a se tornar um abobado, ele o matou. Ah, para com isso, filme. Se o cara toma atitudes tão drásticas para conter a propagação do vírus, como é que se sentiria tão confortável na presença dos macacos a ponto de recrutá-los? Ele até agarra os bichos. Descobriu o álcool gel nos últimos dias, por acaso? Enquanto isso, o orangotango Maurice e os chimpanzés Omar e Jackson tentam encontrar uma maneira de entrar no acampamento, mas não acham nenhuma brecha. E agora, quem poderá nos ajudar? Não entra. Eu, a fada da conveniência. Mas o que me impressiona mesmo é a Maria Clara, que consegue acompanhar o ritmo desses primatas sem comida, descanso e com apenas um cantil de água. Quero ver tu chamar essa geração de Nutella agora. A guria enxerga César e vai até o macaco mais observado do acampamento para lhe dar água e comida, sem ser descoberta por nenhum dos trocentos soldados. Pois são 9 da noite, tá todo mundo assistindo a novela. Mas o melhor de tudo é que tá caindo um temporal e a guria tá andando pra lá e pra cá com um casaco de pele que não fica encharcado. Quando a vendedora disse que o casaco era impermeável, não era propaganda enganosa. De repente, os militares surgem no pátio. Jackson então entra no acampamento pelo mesmo lugar em que Maria Clara passou e é imediatamente cercado por guardas. Fala sério. Tá bem que o bicho entrou gritando, mas como é que esses caras de trás não teriam visto a guria? Acharam que era a filha de um colega vindo
vindo visitar. O macaco toma a porrada até por dentro dos olhos e é colocado em uma cela. Então Jackson fala para César que tá na hora de escapar. E os macacos começam a preparar rotas de fuga pelo subsolo. E eu não sei o que é pior. Se é ter uma mega estrutura no subterrâneo que passa por todos os cantos do acampamento, ou se é os militares que estão preparando esse lugar para uma batalha não saberem disso. Já Maria Clara pergunta para Maurice se ela é uma macaca também. Nova. Em 3 filmes, o orangotango não tinha falado um ai, nem nos momentos mais cruciais, mas achou que para dar um nome pra guria era hora de começar? Claro, por que não? Nossos heróis chegam à cela dos macacos adultos, porém o túnel que leva à cela das crianças acabou sendo inundado, fazendo César pensar em outro plano para chegar nelas. Tá, que vocês acham que o cara vai descer aí pra tirar satisfação? Ele tá armado. Se ele vai fazer uma coisa, pode fazer aí do alto. Ele não vai se aproximar pra atirar ninguém. E o abobado para bem à frente do buraco. E ao perceber quem foi que lhe atirou o cocô, resolve atirar lentamente. E ao ser puxado, não grita e nem atira, o que alertaria todo mundo. Olha só, tinha tudo para esse plano dar errado. Ainda bem que os chimpanzés puderam contar com todas essas conveniências. César e Jackson pegam as crianças e os macacos começam a escapar pelo buraco, fazendo você pensar que assim que algum dos trocentos soldados passar por ali, vai notar a falta dos macacos e começará uma perseguição aos primatas. Mas não, pois assim que a macacada parte, a base é atacada por humanos inimigos. Te falo em timing perfeito. César fica para trás para matar o coronel, porém quando o encontra, descobre que ele ficou abobadão, dando a entender que foi pelo contato com a boneca de Maria Clara. Faça-me o favor. Mary Cleidson já tava um tempão convivendo com a guria e não ficou biruta. Tá duvidando? Retrocede a fita. Eu só vou largar isso. Vai dizer que o cara escapou porque não brincava de boneca? Mostarda se auto-manda para o inferno. Enquanto isso, os macacos são alvejados pelo exército. Fala sério. Porque diachos ainda tem macaco aí se a batalha começou quando todos já tinham passado pelos túneis? Esses curiosos resolveram ficar para ver a treta. De volta a César, ele pula do quarto do Mostarda, tendo 3 soldados armados com fuzis com miras telescópicas atirando nele sem acertar. Tá louco? Então essa é a origem dos Stormtroopers. César vai explodir um tanque de combustível, mas é alvejado por Ronivon, que é explodido pelo gorila Genuíno. Porém o careca Teobaldo mata Genuíno e dispara contra César, que está deitado. Mas não se preocupem com esse animal, pois sem óculos Teobaldo só consegue acertar a queima-roupa. 3 metros em diante, a miopia ferra tudo. César explode o tanque, que avança rapidamente na direção dos soldados, mas não na dele. É conveniência que se chama. César escapa do lugar, então observa o segundo exército aparecer. Porém, ao ouvir um barulho estranho, ele esquece que está escondido. Meu Deus. Tá certo que uma avalanche pode ser algo surpreendente, mas 2.000 malucos querendo te matar também são. Sem contar que a bagaça só foi começar mesmo depois que o abobado se pôs em evidência. A avalanche soterra o exército, já César escapa com a macacada. Eles viajam por sabe-se lá quanto tempo até que César lembra. Opa, tomei uma flechada. Não te contei, Maurice. Tô morrendo. E o que eu fui lembrar, agora morri. Fim. O filme começa com o velório de César, então avançamos várias gerações para os primatas Noah, Suna e Amarildo procurando ovos de águia. Noah encontra um ninho e finge que não consegue alcançar um ovo para mostrar logo em seguida que podia facilmente subir mais um pouco para pegá-los. Olha só, ele estava esperando a mãe águia aparecer para nos propiciar alguma emoção. Que atencioso! O macaco cai e sai deslizando, se agarrando a uma estrutura precária que faz parte do mesmo prédio que caiu com ele, mas mesmo assim todos os macacos já agem como se estivesse tudo resolvido, pois está chegando o Uber do editor. Eles retornam para os cavalos e Noah percebe que é uma coberta faltando. Tem coisa nas árvores.
Além da distância que os separava, a guria ainda estava entre as árvores e atrás dos arbustos. E mesmo assim, Suna meteu um headshot usando uma arma giratória terrível para espaços estreitos. Quem é o sniper americano perto dessa macaca? Os macacos recuperam a coberta e voltam para casa. Então, durante a noite, Noah vai arrumar o varal de peixes de sua mãe. A guria acha que é um demônio de filme de terror, por isso que toda hora que um macaco aparece, ela faz essa barulheira pra chamar a atenção. A tabacuda empurra Noah, quebrando o ovo de águia que o abobado tinha pego. Noah conta o que aconteceu pra seus amigos, que se propõem a esperar com ele mais um ano pra realizar o ritual, mas que não se dispõem a ir com ele pegar outro ovo daquele ninho, pois estão com uma preguiça. Noah passa por uma pancadaria e encontra seu amigo Josemar à beira da morte. Então cavaleiros macacos aparecem. Noah se esconde, porém eles encontram seu cavalo. Cavalo do macaco! Não pode! Está longe! Encontrem o clã dele! Mas como é que tu pode deduzir pelo cavalo que o clã dele tá próximo? Cavalos só percorrem curtas distâncias. Se tiver que viajar, o pessoal vai a pé. Noah retorna pra tribo que está sendo atacada pelos macacos maus. Cadê? Suna! Quebraram meu ovo! Ah, o teu ovo não. E eu achando que eles estavam só quebrando vocês. Já Noah é derrubado por um soldado macaco que se aproxima com um bastão de choque lentamente. Tá louco? Se os vilões tomassem esse tempo pra atacar cada macaco, a essa hora já tinha todo mundo fugido. Noah foge e ajuda seu pai Agenor a soltar as águias. Porém, Valnei aparece e ataca o velho, fazendo você pensar que Noah usará um dos trocentos bambus à sua volta como lança e empalará o inimigo. Mas não. Primeiro ele joga uma cadeira no abobado e depois vai no soco. Não é porque sua tribo está em risco que ele vai mandar seus princípios desarmamentistas pro espaço, não é mesmo? Valnei derruba Noah da torre e o infeliz cai se batendo com tudo. Mas não se preocupem com esse animal, pois se a gravidade já não mata protagonistas, quando se é macaco, aí tem desculpa pra não sair sequer com um osso quebrado. Sem contar que ele passa a noite embaixo de uma torre em chamas. Quem nos dera ter esses pulmões à prova de fumaça. Noah então parte em um dos cavalos que foram deixados pra trás pelos macacos saqueadores, pois caso a tribo tivesse algum sobrevivente que não foi escravizado, eles queriam deixar o cavalo para que fossem alcançados ainda esse ano. Noah sai de seu território e para acampar. Eu não sei se o pior é a guria conseguir acompanhar o abobado que tava toda no cavalo, ou é ela achar que tá na bruxa de Blair pra continuar se movendo feito fantasma pra dar cagaço no macaco. Noah dorme, quando acorda, a águia de seu pai, chamada Periquita Selvagem, surge só pra arranhá-lo. Fala sério, essa águia gosta de fazer bullying. Ou ela tá sendo babacona só pra ficar de boa com ele no final do filme e a gente saber que a história tá acabando. Nosso herói parte a cavalo, vê uma fumaça e ao averiguar despenca, não arrebentando a cabeça no chão, pois o último cipó se prende ao seu pé. Que conveniente. Então ele é abordado por Haka. Fale alto, fale. É mais fácil Noah falar do que se comunicar por linguagem de sinais. Mas por algum motivo os macacos ficam intercalando a forma de falar. Acho que é só pra se exibirem como poliglotas. Haka então apresenta o aeroporto pra Noah. Conta algumas histórias antigas e ao saírem nosso herói vê May roubando de seu cavalo. Ah, para com isso, filme. Olha todo o trajeto que o tabacudo percorreu desde a última vez que a viu. Como é que ela o alcançou e o encontrou tão rápido aí na floresta? Os seres humanos evoluíram para cães farejadores, por acaso? Sem contar que sempre que essa bobada vai roubar, o Noah aparece. Se a polícia tivesse esse sexto sentido, não havia mais furto. Os macacos param para acampar e Haka convida a Mai a se aproximar da fogueira. Ela vai se chamar Nova. Chamamos todos de Nova. No aeroporto tu chamou de humanos. Então se é pra individualizar, porque vai chamar por um nome que virou sinônimo. Então Noah vai num observatório. E o filme quer que a gente acredite que após séculos ao relento, esse telescópio não estaria com a lente tão suja e desfocada que não daria pra enxergar nada de nada. Então tá bom. Se Echo vem, ela cavalga. Ela é lenta. Mas mesmo assim tá sempre na tua cola. Vai entender. Nossos heróis seguem viagem. Eles encontram outros humanos e Noah se prepara para deixar Mai e Haka para trás. Porém, bem na hora a macacada vilanesca aparece, o fazendo ficar. The following timing perfeito.
Agora pra que tocar o berrante? Tem que dar um aviso prévio que vão atacar se não perdem pontos. Os macacos do mal avançam pela água. Mai para diante de uma rede e ao olhar pra trás vê que tem macacos vindo em sua direção. Mas ela só foge pro lado quando os outros humanos fazem isso. E eu achando que ela que era a esperta. Os macacos a perseguem, jogam uma rede sobre ela e os outros dois figurantes, que ao contrário de Mai não conseguem escapar facilmente, pois redes figuranteofóbicas não funcionam com protagonistas. De repente Valnei avista Mai e você acha que ele a alcançará rapidamente já que o abobado está de cavalo. Mas não, ele desce. Os cavalos são mais lerdos do que macacos. Todo mundo sabe disso. Tá, e quando tu vai começar a correr na direção dele? Ou tá achando que o Noah é Uber, que tem que ir até ti? Noah apanha a guria e foge com Haka sendo perseguido por um vilão com uma lança, fazendo você achar que o abobado dará choque no cavalo de Noah ou no próprio Noah de uma distância segura. Mas não, ele se aproxima a ponto de sua lança poder ser facilmente tirada dele. E eu aposto que era culpa dessa máscara que não o deixa enxergar de longe direito. Vamos ganhar tempo assim. Garanto que ele explicou isso antes deles desmontarem e pelarem os cavalos. Então ele quer explicar pra nós, os humanos burros que não deduziriam sozinhos. E atencioso. Mas o pior de tudo é que Mai tá prestes a revelar que sabe falar. Então por que ela deixa Haka liberar os cavalos se ela sabe que os macacos vilões já sabem pra onde ela tá indo? Não seria melhor manter os cavalos pra chegarem mais rápido do que os vilões na base deles? Ou ela não interveio pois acha que Haka tá precisando baixar a gordura com uma caminhadinha. Eles tentam atravessar uma ponte. São pegos pela gangue do mal. Haka é levado pela correnteza enquanto Noah e a guria são capturados. Eles são levados ao reino do vilão, onde o herói encontra seu pessoal e conhece o rei Bunda Molengas. Eu sou César! Ele não é César. Não nos diga. Bunda Molengas faz um discurso e manda seus servos puxarem o portão de um bunker, mas não tem mais correntes pra colocar pra mais macacos ajudarem. Sem contar que esse abobado coloca explosivos aonde estão as correntes e não nas dobradiças da porta. E eu sei que esses bichos não passaram no Enem, mas eles têm o humano Gilvanei os ajudando. Não me diz que o cara é igualmente imbecil. Eles não conseguem abrir o portão, então Noah é levado com uma Mai até Bunda Molengas, em uma sala que durante o dia é iluminado por um rombo na parede e por trocentas mil velas, que estão prestes a vencer, por isso o macaco tá tentando gastar todas de uma vez. Bunda Molengas revela que seus homens haviam encontrado a tribo de Mai. Meus macacos não perceberam o valor deles, então só trouxeram corpos. Mas por que eles cederam ao trabalho de trazer os corpos? Vocês têm uma funerária. Bunda Molengas revela que Mai sabe como abrir o bunker. Noah sai para refletir e a periquita selvagem aparece. Estou Que lindo! A águia agora é amiga dele, pois sabe ler o roteiro. Quem diria? Noah resolve confrontar Mai e entra no quarto dela. Os macacos do Próximos nos acharam. Mataram todo mundo. Eu precisava de ajuda. Então eu fui parar na tua vila e quando ela foi devastada eu pensei em seguir os macacos que foram sequestrados. Mas a fada da conveniência disse: não, espera que o protagonista sobreviveu e vai te ajudar. Nossos heróis saem, convidam os amigos do Noah para participar da missão e pegam os explosivos do rei sem qualquer problema. Fala sério, com essa falta de segurança, como é que não tem uma fuga em massa desse lugar? Será que é porque macacos segurantes não contam com o apoio do editor? Você gosta dela, Sona? Eu notei isso pelo jeito que você fez. Na hora que ela saiu e não o típico. Ele só vai ter que reconstruir. Não, espera aí, velho. Pra tu ter ido aí sozinho depois de ter percebido o que tava acontecendo, tu não vai entregá-los, né? Tu não seria tão burro de chegar aí só pra avisar que triste fim eles terão depois que tu denunciá-los. Ele vai escalpelar o seu macaco vivo. E você vai aprender. Mai mata o abobado, então eles fazem a volta no bunker e a guria mostra que há uma entrada pelos fundos. Ah, faça-me o favor, retrocede a fita.
A gente tá batendo naquela porta faz meses. E em meses, bunda-molengas que tem um exército à disposição não vasculhou cada centímetro desse território em busca de uma segunda entrada? Agora, que bunker é esse que tem um acesso tão fácil pelos fundos? O engenheiro dessa porqueira foi o mesmo da Estrela da Morte. Esse cara sempre deixa uma brecha para boicotar o empregador. Nossos heróis avançam pelo bunker e encontram um gerador, que por estar há séculos abandonado não funciona mais. Bem que eu sempre desconfiei que essas manutenções preventivas são só para os técnicos tirarem dinheiro da gente. Então Mai se separa dos macacos que encontram uma sala de aula. Com certeza a bateria da boneca já tá zoada e não funciona mais. Então ela só pode falar porque se trata de outra versão da Annabelle. Já a Mai vai a uma sala de armas, pega o hardware que foi buscar e olha pra um monte de fuzil, mas prefere abrir mão da melhor opção pra pegar um revólver, pois ela é uma garota delicada e queria ficar com uma arma que refletisse sua personalidade, eu acho. Ela se reúne com os macacos e aciona os portões. Temos que ser rápidos. Vai até o seu clã e eu aciono a explosão. E não se preocupe, esse estardalhaço todo que estamos fazendo não vai fazer com que o Bunda-Molengas e seus soldados fiquem do lado de fora nos esperando. Droga, eu nunca acerto! Omar pega a Suna de refém e Bunda-Molengas manda matarem a macaca. Mas não se preocupem com essa animal, pois Mai dá um tiro que desvia tanto de Bunda-Molengas quanto de Noah que estavam em sua frente e atinge o peito de Omar sem acertar Suna e nem o braço de Omar, que estava por cima de onde a bala acertou. Meu Deus! A Fox do procurado viu essa bala fazer tanta curva que ela chegou pra Mai falando: amiga, você tem que me ensinar. Então Mai sai correndo e aciona a bomba explodindo com a ponte. E tanto ela quanto Noah ficam olhando pra bagaça com a mesma cara de besta de quem não sabe qual é o plano deles. Fala sério, Noah não saiu correndo na hora alertando todo mundo pois quer pagar de inocente depois. Os macacos correm pro bunker, enquanto Mai é a única que sobe as escadas que aparentemente estavam ali do lado. Devia ser uma escada só pra humanos? Vai saber. Já Valnei resolve dar uma cabeçada na água. Mas o que é isso? Esse gorila não tá familiarizado com a força da correnteza ou com banho em geral, se bem que ele tava na ponte, deve ter achado que o Haka tava fazendo fiasco. Noah conduz a macacada até que escuta um rosnado. Mesmo com eles tendo que fugir da água que sobe cada vez mais, Valnei se prestou a se aproximar lentamente para se apresentar ao herói. Que melodramático. Noah foge do inimigo, então o atrai para uma armadilha e o faz se afogar. Nosso herói alcança os outros macacos, mas é atacado por Bunda-Molengas, que lhe dá uma surra. Você vai se levantar para se curvar diante do seu rei antes de morrer. Mas se tu vai matar ele igual para que ele vai se curvar? Se eu fosse tu, eu ameaçava matar alguém da família dele. Senão não tem por que ele fechar negócio. Então Noah começa a cantar e a incitar os outros. Que maravilha que nenhum dos soldados do Bunda-Molenga sobreviveu para dar apoio pro seu soberano. Mas deve ser por causa daquelas armaduras de plástico. Aquilo só parecia leve, mas era mais pesado que as caneleiras do Rock Lee. Então as águias respondem ao canto de Noah e atacam o rei até derrubá-lo da montanha. E se você quer saber por que o pai de Noah não utilizou esse superpoder em sua luta contra Valnei, problema seu. O filme não lhe deve explicação. A macacada retorna pra casa e Mai vai visitar Noah. Eu vim dizer adeus. Mas vim pronta pra te dar um tiro também. Eu não sei em que ponto tá a nossa relação, então vim disposta a tudo. Próximo estava certo. Os humanos nunca vão desistir. Como é que tu sabe? Tu encontrou um humano além da Mai? Sem contar que se a mulher não tivesse explodido a ponte, tu estaria morto e tua macacada até agora estaria sendo escravizada. Então tá reclamando do quê? Haka estava certo. Mudasse de ideia rápido de que líder seguir, hein? Então ele arranca o colar e oferece pra guria, que o pega com as duas mãos, mesmo não tendo feito movimento algum que leve a crer que ela levantou a blusa pra guardar a arma que segurava. Quero ver explicar essa, Mr. M. Então Mai deixa o hardware em outro bunker humano e os abobados conseguem ligar as antenas que estão só na carcaça. Mas a essa altura, por que não? Bem, e esses são os 280 pontos de tudo de errado com a franquia moderna de Planeta
Planeta dos Macacos, filmes que desde 2001 poderiam ter adotado CGI para a criação dos macacos, mas Tim Burton insistiu em usar maquiagem prostética de Rick Baker. A maquiagem levava de 2 a 4 horas e meia para aplicar, e os atores ainda passaram por uma espécie de escola de macacos antes das filmagens. Valeu muito a pena. Parabéns! Agora confere os outros especiais que tem no canal. Um forte abraço. Tchau!